A população com mais de 60 anos vem crescendo em ritmo acelerado. Segundo dados do IBGE, hoje são 23,5 milhões de idosos no Brasil e até o ano de 2050 esse número deve triplicar. Mas nas novas gerações de idosos, muitas dessas pessoas estão longe de se sentirem excluídas da vida social. Boa parte delas permanece ou voltou ao mercado de trabalho e também aos estudos. E para manter o bem-estar físico e mental, os exercícios e as atividades lúdicas fazem parte da rotina. É isso aí, esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo, Luana Amorim. Boa tarde, Lisa, e boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @Viva Voz Univale, e também não esquece de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Bom, hoje nós temos duas convidadas, a secretária Cristina Barrichello, da Secretaria do Idoso de Balneário Camboriú. Obrigada pela presença, Cristina, bem-vinda. É uma alegria estar aqui falando de um tema tão interessante. Como você disse, quem não enxergar as políticas públicas que não forem voltadas, né? Inclusive também não só a questão pública, mas a questão administrativa, os empresários, né? As indústrias, a mídia, que não se voltar para essa realidade, ela está excluindo uma grande parcela e a pirâmide está invertendo. Né? Em 2030 nós vamos ter mais idosos do que crianças e adolescentes. Perfeito. E isso vai o quê? Vai mudar o padrão de consumo, vai mudar o padrão de venda, de criação de produtos, da TV, do rádio, da forma de noticiar as coisas, porque há uma inversão. Deixa eu apresentar a nossa outra convidada de hoje, a Elite Desutter, uma das pessoas que integram, então, as atividades propostas pela Secretaria do Idoso de Balneário Camboriú. Obrigada pela participação também, Elite. Uma boa tarde, obrigada a todos também Acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu até hoje em Balneário Camboriú. Eu não tenho certeza que eu participo desde o início. Com tantas atividades, como já citou a nossa secretária Cristina, que ela tem um olhar listo para todos os movimentos ali. Legal. Deixa eu entrar com esses dados que a gente já sabe, né? Que são cerca de 40 cursos e oficinas, né, Cristina, que a Secretaria oferece para a população idosa de Balneário Camboriú. E eu queria que você avaliasse a importância, então, desse trabalho, Elite. Eu estou te chamando de Elite. Sim, porque eu sou jovem. Aí, perfeitamente. Né? O que você pensa sobre esse trabalho? Só tenho a vangloriar, porque eu acho que, como eu comentei com a Cristina, quantas pessoas que não gostariam de estar no lugar que nós estamos. Se você for lá um dia na ginástica, no alongamento, você não vai encontrar idoso. Não tem ninguém idoso lá. É todo mundo jovem, ativo. E o nosso remédio, eu chamo Hospital da Alegria, porque o nosso remédio é o abraço, é a amizade, é o carinho que é recebido. Então, isso não tem preço. E, às vezes, eu era uma que ficava em casa procurando o que fazer. Eu não sou muito de sair à noite, não saio, sou viúva já há 18 anos. Gente, aquilo ali caiu do céu para mim, para todas nós. É um lugar que você dificilmente vê em outro lugar. As pessoas vêm te dar um abraço forte, dar um beijo e dizer, eu te amo. Maravilha. Todos nós estamos carentes de tudo isso, então, né, isso Elite? é uma palavra tão simples, mas de um valor tão extenso. Maravilha. Né? E, bom, Cristina, e você, como que avalia, então, essa importância dessas oficinas para a melhoria do bem-estar social da população idosa da cidade, em geral? Eu confesso que nós iniciamos um trabalho, né, dia 2 de janeiro, e não existiam oficinas, a não ser uma oficina de canto, né, um grupo de cantoria. E quando nós iniciamos, nós não imaginávamos. Então, foi uma coisa assim, ao mesmo tempo que é muito positiva, ela é um pouco empírica. Por quê? Porque
não estava, a gente planejou algo e a gente foi criando conforme ia passando, tanto que quando vocês nos perguntaram da questão das oficinas, 40 e poucas oficinas. Hoje nós já temos quase 60 oficinas. Uau. Só a semana passada foram criadas mais de 10 novas oficinas. E isso é muito positivo, porque dá um leque maior, oferece, né, mais coisas, só que a gente não conseguiu ainda dar, assim, uma sequência de tudo isso, quantificar tudo isso, colocar no papel exatamente tudo isso, porque é um movimento muito... As pessoas foram... saindo da secretaria, eu acho que foram espalhando a ideia, tanto que hoje nós temos, assim, por semana, 1.500 pessoas que são atendidas. São atendidas, então, num mês, quase 6 mil pessoas só naquela secretaria, que é o Centro de Vivências do Centro. Aí nós temos mais o Centro de Vivências da Barra, que é um outro público, é uma outra metodologia. E nós temos o Centro de Vivências também do Bairro das Nações, que está abrindo, recém-abrindo, então ainda ele está iniciando. Ali na sede central, no Centro de Vivências, nós temos toda essa gama, assim. Então, você imagina, esses dias, eu vou contar uma história que, assim, eu achei interessante. Veio um filho, né? Veio um filho lá e queria falar com a secretária. Eu não o conhecia, daí... Não, eu queria falar, tal. Aí ele relatou, resumindo a história dele, que a mãe, ele é de São Borja, no Rio Grande do Sul, e que a mãe, ele falou assim, você não sabe, eu tenho que trabalhar, eu não encontrei trabalho aqui, e a minha mãe, todo dia, eu falava com ela no telefone, e toda semana ela tinha alguma crise, as crises foram, né, cada vez maiores, e depressão, e isso e aquilo. E, de repente, passou um tempo, ele falou, faz um mês e pouco, que as ligações foram espaçando, que às vezes eu ligava, ela não estava em casa, e nós fomos ficando preocupados, eu e a minha família, né, os filhos e a mulher vieram para cá. Não era a data marcada, mas o que está acontecendo com a mãe? De repente está acontecendo alguma coisa. E ele chegou, ela ficou um pouquinho e falou, desculpa, eu tenho que sair. E com uma agenda. Eles têm uma agenda. Aí. E porque é muita coisa para marcar. Toda hora tem. É terapia de grupo, academia da mente, acupuntura, médica oriental, medicina oriental, homeopatia, Legal. massoterapia, laboratório de línguas, inglês, francês, espanhol. Agora vai iniciar o italiano. Reflexologia, reiki, ginástica, alongamento, movimento articular, dança, a retrodance. Então, é tanta coisa. E eles querem participar de tudo. Deixa eu perguntar para a Elite, então, aproveitar esse gancho. Elite, quais são as atividades que você realiza junto à secretaria? As segundas tem aula de dança de salão, né? Eu amo dançar, troco por qualquer coisa. Que tipo de ritmos vocês têm lá? Qualquer coisa. Qualquer tipo. Mas lá, esse está ensinando dança de salão, é dança de salão mesmo. E no retro dance é música, é aleatória, assim, né? Que vem até o safadão. Wesley Safadão. Não, bota e bate no pé, o pessoal no Sertanejo final... universitário, sertanejo. No final música antiga também. Música antiga, e no final ela bota a música da Oktoberfest, e a gente dança, e a gente pula, e aí termina, dá uma pena, a gente vai ficar mais... Tá, que mais além da dança? A princípio eu estou como voluntária social, né? Que a gente... E tem alguma coisa ainda que a gente está preparando. Bombeiro da terceira idade. Eu faço aula de bombeira da melhor idade. Olha só. Nós fizemos aula prática no quartel também, muito legal. bom. A gente, se já valorizava o bombeiro, passou-se a valorizar mais ainda, porque a gente está aprendendo bastante coisa que, a princípio, podemos fazer, né? Antes que o bombeiro chegue. Não podemos, assim, fazer... salvar ou qualquer coisa de maior proporção, mas até os bombeiros chegarem a gente pode salvar uma vida. Muito bom. E bom, Cristina, a prática das atividades físicas e também mentais é uma ótima ferramenta para retardar os impactos que o envelhecimento traz, né? Quais os principais benefícios, então, que as oficinas oferecem aos idosos?
Então, terminando o caso que eu estava contando do filho que veio lá de São Borja falar, ele diz assim, quando eu percebi, a minha mãe não estava mais com depressão, a minha mãe não tinha mais a necessidade de me cobrar por uma companhia que, até em função do trabalho, da própria família, ele não podia dar. Ou seja, ela criou um espaço dentro dela. E aí ele falou assim, eu queria ver, vocês estão dando algum medicamento para minha mãe? Só faltou ele dizer assim, vocês estão dando drogas para minha mãe? Eu vim aqui ver o que é. Aí eu falei assim, olha, na verdade, o que vocês fazem? Aí a gente mostrou, mas nós temos uma metodologia que nós estamos estudando para colocar isso no papel. Para realmente, porque no órgão público você está, você não é. Claro. Né? Então, hoje eu estou lá, minha equipe está lá, daqui a pouco muda o governo, alguma coisa, mas a gente quer deixar aquilo por escrito, lógico, a gente quer deixar para que siga aquela metodologia. Então, é uma metodologia, na verdade, baseada que eu acho que muita política pública para o idoso está equivocada. O idoso não... E é assim, até o estereótipo do idoso... Tá? É o quê? É aquele idosinho com uma bengala, com aquele coquinho e óculos, entende? Corcundinha. Até essa imagem foi questionada nas placas, né? Claro. Por quê? Porque não é isso. O idoso, em Balneário Camboriú, está se trabalhando com a prevenção. E o que o idoso quer, uma pessoa de 60, a partir de 60 anos, é a mesma coisa que você que deve ter uns 20 anos ou menos, quer. Quer ser feliz, quer aprender, quer coisas novas. Então, quando você observa, você quer ver alguém definhar, coloque num asilo. Num asilo, entre aspas, que se dizia, né? Aquele asilo de antigamente. Hoje se chama lar do idoso. Aí você faz uma pesquisa. Em 3 meses ele está encadeirado. Ele não é cadeirante, ele já começa a estar numa cadeira de roda. Aí já começa a dar medicamento para ele ficar calmo. Aí ele só acorda, dorme, vê um pouquinho de televisão, daqui a pouco ele nem olha mais para a tela. Né? O que faltou naquela pessoa? Qualquer ser humano precisa de estímulo. Uma criança precisa. Então, a nossa metodologia é o quê? É uma metodologia que serve para uma pessoa de 20, para uma pessoa de 15, de 40 ou de 60. É dar a potencialidade, fazer com que ele explore todas as suas potencialidades. Então, você vê idosos ali que fazem aula de violão, aula de cantoria, aula de inglês, aula de espanhol. E a metodologia antiga vai dizer assim, mas você está misturando muita coisa. Não existe isso. Isso já está provado que o cérebro ele é um potencial que nós não enxergamos. Né? É como se fosse assim, aquelas montanhas de gelo. Você só vê o pico ali, você não vê todo o resto. É igual um vulcão. E é isso que a gente tenta fazer na secretaria. Atividades que despertem, né, o cognitivo, que previnam o Alzheimer, a demência, e que trabalhem a musculatura corporal, porque eu já vi, a gente brinca e diz assim, eu já vi pessoas na secretaria, e nós não somos pastores evangélicos, largar muleta. E é por uma coisa científica. Claro. Por quê? Porque ao começar a se mexer, eles chegam e dizem assim, eu sou travada, eu estou com um problema nas costas, eu tenho hernia de disco, eu não posso. Aí, a nossa pedagogia também é assim, ó. Primeiro paquera, namoro e casamento. Tem um idoso que só chega lá e fica sentado. E você não força. Você vai lá, dá um abraço, conversa, dá um ânimo, daqui a pouco ele está participando. Então, eu já vi senhoras que estavam de muleta ou estavam de bengala e daqui a pouco começaram sentada. Não, vamos só com as mãos, mexer, vamos... E daqui a pouco estimulou todo o corpo. Estimulou. Aí o quê? A circulação, a serotonina, sabe? Aumentou o nível de serotonina no cérebro, ela ficou mais animada, já esquentou o corpo, oxigenou, entendeu? Imagina, trabalha com a musculatura. Tudo. Perfeito. Agora, Cristina, qual é a formação da tua equipe, né? Tem pessoas de que áreas para vocês organizarem essa atividade de trabalho? Nós temos pessoas de diversas áreas. Por exemplo, vai por gestão. Então, por exemplo, gestão das aulas de informática são todos estagiários de engenharia. Aí a formação da equipe, o setor de proteção ao idoso, que é um programa Abraço que nós temos, que aí é para idosos vítimas de violência. Então, funciona como um conselho tutelar. 24 horas, você liga para o telefone 3363 e a pessoa vai lá, o anjo do abraço, vai ver o que ocorreu e vai... Depois a gente quer falar um pouco mais sobre esse programa bem importante. E aí, então, a formação é diversa. No Anjo do Abraço são
profissionais da área do direito, psicologia, assistência social, nós temos pedagogos, nós temos, por exemplo, pessoas formadas em história, que também trabalham com a biografia, com a autobiografia de cada um, para eles também conhecerem a sua história e materializarem no papel. E aí, alguns assistentes administrativos, ou enfim, que conforme a gestão, lá é dividido por gestão de proteção, gestão de eventos, gestão das oficinas. Maravilha. Bom, muita coisa para a gente conhecer mais, né, Luana? Mas temos que fazer um intervalinho, voltamos já a conversar sobre esse trabalho bacana que a Secretaria do Idoso de Balneário Camboriú está fazendo. Já voltamos. Estamos de volta com o Viva Voz de hoje, que recebe a secretária da Secretaria da Pessoa Idosa de Balneário Camboriú, Cristina Barrichello, e junto com ela também estamos recebendo a dona Elite de Zutter, que é uma das alunas que participa das oficinas que a Secretaria oferece. É isso mesmo, a senhora se sente aluna lá dentro, Me é uma aluna, coisa de... Eu estou no jardim. Né? O que mudou na sua vida, Tudo. Elite? Dá para dizer? Eu sempre fui uma pessoa assim, se me deixarem, né? Falar bastante, conversar bastante, sou ativa, sempre fui voluntária 12 anos do Lar dos Idosos, que acabaram de falar, e tudo isso que ela falou é verdade. As pessoas vão definhando, às vezes familiares deixam lá e não voltam mais. Mas, enfim, eu sempre gostei de dançar, de fazer parte de grupos, antes de ter ali, fazer parte do grupo da Igreja Santa Inês. E, para mim, aquilo lá é o jardim de infância que eu estou me sentindo uma criança de novo. Estou me sentindo adolescente. E a sua família, como vê isso? Mudou alguma coisa na sua relação com eles? Não. Eles me apoiam de um todo. Sempre diz, minha filha diz, quer falar com a mãe, vai só de manhã, porque depois a turma não acha mais ela em casa. Todo dia você está por lá? Que maravilha. Agora está abrindo de manhã, eu vou largar tudo, vou de manhã também. Que legal. E bom, Cristina, como tu havia comentado antes, além das oficinas, né, em abril desse ano vocês também lançaram um projeto que atende idosos que são vítimas de violências e maus tratos, né? Como que funciona essa central lá dentro da Secretaria? O Programa Abraço. O Programa Abraço, ele, como você falou, ele visa atender idosos vítimas de violência. Hoje, no Brasil, a cada 10 minutos, algum idoso está sofrendo algum tipo de violência. Em Balneário Camboriú, não existe ainda estatística, porque não existe um censo. Nós pretendemos fazer até o final do ano um censo para que a gente saiba onde que está o idoso, qual é a questão econômica dele, dividido por bairros e tal. Mas nós não sabíamos. Dia 25 fez um mês do Projeto Abraço. Então, ele funciona assim, através do telefone 3363-3020, você liga e denuncia. Você não precisa se identificar, ou você vem diretamente na secretaria, que tem um setor, que é o setor de proteção, onde está inserido o Programa Abraço. E lá vai ter um anjo do abraço, que é uma pessoa que fez um curso, que se preparou para fazer esses tipos de atendimento e esse tipo de abordagem, porque é muito difícil para o idoso denunciar, porque ele vai estar denunciando o filho, a nora, o neto, alguém, porque geralmente é alguém dentro da sua própria casa. Mas um outro índice que nós estamos alarmados é o número de violência financeira contra o idoso. Nós não imaginávamos que era tão grande. Em um mês, nós atendemos 100 e poucos casos, tá? De violência contra o idoso. O que você está chamando de violência financeira? É assim, o filho vive com o pai tem aposentadoria, ele vai lá, encanta o filho, os próprios idosos falam, ele veio aqui, me adulou e fez carinho e falou que precisa... Aí o idoso assina e eles fazem um empréstimo consignado e tomam quase toda a aposentadoria. Gente, nós temos mais de 36 casos em 30 dias de pessoas que chegam ao absurdo de perderem a casa, porque eles assinaram e os filhos vendem e colocam aí o pai em alguma instituição. Que triste, né? Ou casos de que eles tomam conta da aposentadoria. Aí vem junto a violência, a negligência. Então, tu imagina a dor de um idoso ter que vir, sentar na frente de uma pessoa estranha, por mais preparo que possa ter, e dizer assim, como uma senhora falou, é muito difícil, eu não quero ir na polícia. Eles não querem. Imagina, lógico.
Mas nós temos que denunciar, porque é uma rede de proteção, onde envolve a delegacia do idoso, onde envolve o Corpo de Bombeiros, SAMU, enfim, toda a rede de proteção, os CRES, os CRAS. E eles assim, porque é como dizer assim, eu falhei, porque eu eduquei essa pessoa. Gente, que E horror. como que essa pessoa que eu cuidei, que eu mimei, que eu zelei, que eu investi tanto, agora está fazendo isso comigo? Difícil. É muito difícil. Gente, voltando então para as abordagens mais diretas e os estímulos, né? Então, que todo o trabalho que vocês desenvolvem lá na secretaria acaba levando. Eu imagino que o perfil das pessoas que vocês atendem deve ser bem diversificado, né? Assim como a elite está aí super animada com todas as coisas, imagino que alguns queiram participar, mas ainda tem algumas restrições. Como é que vocês quebram esse gelo, né? Através tem resistência? Tem. Por exemplo, nós temos... Mas quase todas são quebradas. Quase todas com o tempo. Cada um tem o seu tempo. Tem o idoso que leva um dia, outros levam semanas, outros gostam de chegar, sentar no sofá, aí... todos os funcionários estagiários que fazem o setor de acolhimento e alguns funcionários, eles são treinados para tocar o idoso. Tocar com o abraço, com a mão. Legal. Por quê? Porque, às vezes, aquele abraço é o único abraço que ele está recebendo dentro de um mês, dentro de um ano. Por quê? Balneário Camboriú, cada janelinha que a gente vê naqueles milhares de apartamentos, tem uma história. Lógico. E tem muita história, porque Balneário Camboriú é uma das cidades de Santa Catarina e da região sul que mais tem idosos. Todo mundo quer se aposentar e vir para Balneário Camboriú, pela praia, ou já tem um apartamento de veraneio e tal. Então, ali... as pessoas estão trancadas e elas sofrem de um grande mal, que é a solidão. Tem idosos que nós atendemos no abraço, que eles chegam ao ponto, não é uma questão financeira, eles moram no edifício e eles usam um telefone para pedir comida e o único contato que eles têm é com o entregador Olha só. da comida. E eles vão se isolando e cada vez eles vão se isolando mais. Nós já atendemos muitos casos de tentativa de suicídio, que se o abraço tivesse demorado 10, 15 minutos a mais para chegar, já estavam sem pulsação. Eles têm um índice muito grande de intoxicação por remédios, por drogas lícitas, que é o Lexotan, o Rivotril, esses remédios para acalmar ou para dormir, ou enfim. E a abordagem é essa. Então, primeiro é o acolhimento. A pessoa tem que se sentir acolhida. A Elite me contou um caso que você poderia até falar daquela senhora. Tinha... Desculpa. Nós estávamos na dança, no Retro Dance lá. Chegou duas senhoras, aí elas ficaram afastadas, né? Que tem o portão. Aí eu fui lá e disse, venham, vamos. Ela disse, não, eu não sei dançar. Disse, mas aqui ninguém sabe dançar, nós estamos pulando, brincando. Claro. Ela disse, eu vou ficar olhando. Eu disse assim, posso lhe dar um abraço? Aí eu dei um abraço. E o meu abraço, eu sou miudinha, mas meu abraço é forte. Fortão. Tem abraço. Se é para abraçar, é para abraçar. Claro. Com certeza. Aí eu disse, e peguei ela pela mão e levei, daí peguei na mão dela, e é uma senhora, não era tão idosa. E comecei a dançar. Aí no dia seguinte, olhei e não estava. No outro dia, estava ela lá no portão de novo. Aí eu fui e disse, ai, que bom que você veio. Não sei. Ela disse assim para mim, sabe por que eu voltei? Eu quase não vinha. Por causa daquele abraço que você me deu. Eu estava precisando muito daquele abraço. Eu me deu vontade até de chorar. Imagina, eu fiquei tão feliz lógico. de ter contribuído com um pouquinho. É. E agora ela está lá dançando conosco. Maravilha. Qual a faixa etária das pessoas que participam lá? Olha, a Cristina? média da faixa etária é 68, 70. Tem pessoa de 84. Tem de 84. Nós temos a nossa professora de francês, ela e terapeuta de reflexologia, ela tem 80 anos. Uau, gente. ela Vocês tá têm lá, professora firme. de francês, isso é muito chique esse negócio. E ela está lá firme e forte, dando aula, uma postura, uma força. Mas o que a gente percebe é que as pessoas precisam de um estímulo, sejam elas de qualquer idade, né? Tem personalidades que são mais tímidas, tem pessoas que são mais retraídas, tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, o curso de alfabetização é um programa que me toca muito.
Eu até brinco, eu falo assim, nem a imprensa se interessa muito por isso. Porque a gente já mandou release e coisa e tal. Mas assim, você escutar uma pessoa dizer assim, eu tenho 73 anos, como o caso de uma aluna. Eu tenho 73 anos e eu pensei que eu ia morrer sem saber ler e escrever. E nem alguns familiares meus sabem disso. Porque morava no sítio antigamente, aí tinha dificuldade, o machismo, aquela coisa. Aí casou, ela falou, eu vou no médico, eu finjo que eu estou lendo revista, eu só estou vendo as figuras. E ela ficou emocionada quando ela leu a primeira frase. Eu lembro que a primeira palavra que ela aprendeu foi cavalo. Aí ela veio ler pra gente e ela dizia assim, agora eu tenho um óculos e agora eu me mando. Eu falei, por que a senhora... Né? Eu quis fazer analogia, o que tem a alfabetização com manda? Porque eu vou no supermercado e eu posso ler. Eu demoro no supermercado porque agora ela quer ler os produtos. E antes ela só comprava os produtos ou que a filha ia junto ou que ela viu que a mãe dela comprava, aquela coisa, né, que ela foi gravando a embalagem. Então, assim, tem coisas que realmente... que modificam a vida, mas tem que pegar assim aquela veia, né? A metodologia para que você, porque você, tanto que ele chega e diz assim, mas aqui não parece coisa pública. Que maravilha. Porque aí o ideal, ou, sei lá, eles imaginam que a coisa pública é uma coisa mais burocrática, mais, né? E é isso, por isso que tudo é pensado. Por exemplo, não é um prédio público, é uma casa. Vamos aproveitar e deixar os endereços, então, Cristina? Rua 1822, entre a 3ª e 4ª Avenida, fica bem no meio da rua. Entre a 3ª e 4ª Avenida, 1822, número 614. E o nosso telefone é 3363 3020. E caso a pessoa tenha interesse de participar, precisa se inscrever de alguma forma? Como que acontece? É só você chegar até a secretaria. Também convido para quem está nos ouvindo, para que, se quiser ser um voluntário, os voluntários, nós temos um setor só de voluntários, nós temos 138 voluntários. Para que tipo de ação, Cristina? Todas as ações. Aí você diz assim, primeiro voluntário é feita uma pesquisa, uma conversa com ele, para ver qual é o... Né? Tem voluntários lá que são professores de alfabetização, porque já eram da área de pedagogia, tem outros que são orientadores de jurídicos, porque eram do direito. Legal. Aí tem aquele que, eu não quero fazer nada, eu quero ficar no cassino. Nós temos um cassino lá, que chama o Cassino Pedagógico. Então, tem vários tipos de jogo. Vão desde dama, xadrez, um tal de mexe-mexe, que eu não sei nem jogar, mas é uma mistura de paciência com canastra. Que eles ficam, aí a pessoa fica lá. Eu quero ajudar na recepção, nós temos eletricistas, voluntários. E as pessoas que querem ser residentes, ou seja, porque tem pessoas que realmente chegam a 1 e só saem às 19. E agora tem pessoas que já estão direto lá. Tem pessoas que almoçam lá. Que legal. Né? E nós estamos com um projeto para fazer a Universidade da Maturidade. Ou seja, que seja um ambiente mesmo que eles possam aprender cada vez mais, que eles possam ousar com o seu cérebro. A gente fica vendo pessoas que, o Roberto Marinho não fez a Globo com 60 anos? Muito legal. Cristina, a gente terminou o tempo, mas são moradores de Balneário Camboriú que podem participar, é isso, né? Então, tem que levar algum documento? Eles fazem uma carteirinha, a carteirinha do idoso. Então, tem que levar o comprovante de residência e um documento. Maravilha, olha, sensacional, adorei mais uma vez, a Cristina já tinha vindo falar especificamente da área de informática e tal, mas o projeto é muito bacana, parabéns, muito legal, muito obrigada pela participação, adorei conhecer a Elite também. Obrigada a vocês. Conhecemos então a Elite Desutter e conversamos também com a secretária Cristina Barrichello, da Secretaria da Pessoa Idosa de Balneário Camboriú. Muito obrigada, então. Isso aí, obrigada meninas e obrigada também para você que esteve nos acompanhando até agora em mais um Viva Voz pela rádio, pela TV Univale, e a gente se encontra então no próximo programa. Até lá!